Na sexta-feira passada, enquanto muitos mexicanos americanos comemoravam o 5 de maio e a grande vitória das forças invasoras francesas no México, o dia 5 de maio também tem um lugar especial no meu coração. É um dia de vitória para mim. Foi um dia de vitória para a minha vida espiritual. Há 3 anos, em 5 de maio, levantei-me às 4 horas da manhã. Comprei uma passagem só de ida para a cidade de Nova York no início de uma pandemia global. Eram menos de 10 pessoas em meu voo 4249 da United. E no dia 5 de maio, eu disse sim para liderar a igreja da Times Square. E nunca mais olhei para trás naquele momento. E pessoal, eu lhe digo que foram os melhores anos e os mais difíceis, os 3 anos mais difíceis, mas eu não os trocaria por nada. Pela graça de Deus, vamos terminar nossa corrida aqui. Nossos incríveis anciãos me lembram constantemente que nossa próxima designação será o céu e que não temos outro lugar para ir a não ser o céu. Eu espero que seja mais tarde do que mais cedo. O grande escritor cristão britânico G.K. Chesterton disse o seguinte: antes de remover uma cerca, você precisa saber por que ela foi colocada em primeiro lugar. E gostaria de fazer um rápido desafio aos líderes jovens e antigos. Para os jovens, nem tudo que é novo é bom e nem tudo que é velho está ultrapassado. Certo? Mas deixe-me dar também, ouça, antes que todos os idosos fiquem felizes comigo, deixe-me deixá-los furiosos por apenas um segundo. E para nossos antigos líderes e antigos pastores, nem tudo o que é velho deve continuar e nem tudo o que é novo é ruim. Mas precisamos do Espírito Santo para nos ajudar. Há algumas cercas antigas que não devem ser removidas e devem ser honradas. Quando cheguei no dia 5 de maio de 2020, Deus me mostrou 5 cercas da igreja de Times Square que foram criadas pelos pastores David Wilkerson e Carter Conlon, que eu deveria honrar. Existem opiniões sobre minhas cercas. Eu sabia que o Espírito Santo falou comigo e até tentou me fazer repensar minha posição, mas o que o Espírito Santo me pediu, vou fazer. Eu sabia que essa era uma cerca erguida pelo pastor Carter, que não negociaria, pois são 2 coisas. A primeira é que a reunião de oração mundial da TSC continuará até que Jesus volte. É um fardo para a oração. Seu legado final, como ele escreveu em seu livro, é hora de orar. E também o coração do pastor Carter para a Summit International School of Ministry, treinando a próxima geração, mas também levantando uma igreja que ora por aqueles ao redor do mundo. Nosso fundador, David Wilkerson, tinha 3 cercas que Deus me disse. A primeira era que a comunhão seria feita semanalmente. O irmão Dave sempre quis que celebrássemos a cruz nesta igreja. Se você não vier no domingo, venha na terça. Celebramos toda terça. Nós comemoramos. E se não for comemorado em uma terça-feira, é porque o fizemos no domingo. Mas toda semana honramos a cruz de Jesus Cristo. A segunda coisa que David Wilkerson achava como uma cerca, eu não vou remover, é a nossa missão global que você vê toda semana. Neste momento, seus dízimos e ofertas, tiramos uma pequena porcentagem e, pela graça de Deus, influenciamos 63 países do mundo por causa do que Deus fez através de você. Mas agora é hora da confissão. Esta é a terceira em que não me saí bem. Hoje vamos corrigir isso, que é honrar, abençoar e orar pela nação de Israel. Sei que isso será controverso, mas pessoal, ouçam. Se o céu chegar mais cedo do que eu gostaria, então vamos fazer isso. E é para a nação de Israel. Honrar Israel não é simplesmente um valor da ITS, Igreja de Times Square. Tem de ser um valor no corpo de Cristo em todo o mundo. Acredito que a palavra de Deus é muito clara. Sabe do que estou tão convencido? Este livro salvou minha vida. Quantos diriam que as verdades desse livro são verdadeiras? Sabe, li uma história recentemente. A Bíblia salvou um homem em Ohio. Literalmente, a Bíblia o salvou. Ele disse que era motorista de ônibus e foi baleado 2 vezes. Rick Wagoner, Dayton, Ohio, era motorista de ônibus e estava fazendo um conserto mecânico do lado de fora de seu ônibus, quando 3 assaltantes se aproximaram dele, atiraram nele e parecia ser uma iniciação de gangue. O Daily News informou que ele foi baleado 2 vezes no peito a queima-roupa,
mas sua Bíblia de bolso absorveu as 2 balas que o atingiram e ele está vivo por causa de um Novo Testamento de bolso. Acho que era o Antigo Testamento e o Novo Testamento, se fosse apenas um versículo, ele teria passado por ele. Recebi o presente mais especial que você poderia imaginar. Alguém me deu na terça-feira à noite. Eu o trouxe comigo. Eles o deram na Segunda Guerra Mundial e para alguns soldados na Guerra do Iraque. É literalmente um Novo Testamento à prova de balas. Ele é a prova de balas. Portanto, estou pronto para todos vocês hoje. Só estou lhes dizendo que aconteça o que acontecer, estou pronto com meus Novos Testamentos à prova de balas. Quero que você entre em uma nova bênção comigo, porque sinto que quando começarmos a nos aprofundar nisso, haverá uma nova bênção. A palavra de Deus pode não apenas salvar sua vida ao lê-la e carregá-la, mas também pode abençoar sua vida ao obedecê-la. E hoje haverá muitas Bíblias, portanto, pegue suas anotações e prepare-se, porque acho que a melhor maneira de ler e obedecer a essa Bíblia é começar por aqui. Descubra o que Deus abençoa e aceite-o. Descubra o que Deus abençoa e aceite-o. O que Deus abençoa é o que Deus ama. E quero apoiá-lo, quero amá-lo e quero me sacrificar por ele. E não consigo deixar de pensar que Deus ama e abençoa a nação de Israel. E explicarei isso em 1 segundo, embora não estou. Chegarei lá em um momento. Não há dúvida de que a igreja moderna precisa abraçar novamente essa verdade bíblica. Porque não há nação na existência que conhecemos seu início e seu futuro com tanta clareza. A Bíblia nos dá isso. E quando Deus falou a Abraão sobre uma nova nação, foi para Israel. Deus disse que uma nação será tanto abençoada quanto uma bênção, e aqueles que a abençoarem serão abençoados. Ouça o que Deus disse. E disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, esse é o começo, e de seus parentes e da casa de seu pai, para a terra que eu lhe mostrarei. E eu farei de você, aqui está o começo, uma grande nação. Eu o abençoarei e engrandecerei seu nome, e você será uma bênção. E abençoarei aqueles que os abençoarem, aqueles que os amaldiçoarem, eu amaldiçoarei. E todas as famílias da terra serão abençoadas por vocês. Esse foi o início de Israel. As 2 maiores coisas, não perca essa igreja, o que os críticos da Bíblia odeiam, são essas 2 palavras, milagres e profecia. Essas 2 palavras, veja, profecia é Deus predizendo o futuro. Milagre é Deus interferindo no presente. É quando Deus aparece e faz alguma coisa. E se acreditamos em Deus, então acreditamos em milagres e acreditamos em profecias. Veja, a profecia, entenda isso, é a interferência de Deus por meio de suas palavras. Milagre é a interferência de Deus por meio de seus atos. É quando Deus começa a intervir. Então, o clímax do milagre e da profecia veio com a encarnação de Jesus. Mas o início dos milagres e das profecias começou com a nação de Israel. O Israel moderno está vivo e próspero hoje por causa dos milagres e da profecia. Não há dúvidas quanto a isso. Pessoal, ouçam. O faraó tentou afogá-los, mas acabou se afogando. Nabucodonosor tentou queimá-los e sua vida estaria acabada. Amã tentou enforcá-los e acabou sendo enforcado na mesma forca que construiu para toda a nação. Hitler tentou exterminá-los, mas uma nação se formou deles anos depois. Todas as nações da terra perseguiram esse pequeno lugar. Essas pessoas são mais numerosas do que se pode contar. E quando toda a poeira baixar, perceber que todos os perseguidores se foram e a nação que Deus criou ainda está lá e prosperando por esse motivo, Deus lhes deu uma aliança eterna. A Bíblia diz em Gênesis 17, quando ele continuou com Abraão, ele disse: estabelecerei minha aliança como uma aliança eterna entre mim e você e seus descendentes após as gerações vindouras, para ser seu Deus e o Deus de seus descendentes depois de você. Na verdade, ele até diz em Jeremias 31, pense em toda a perseguição que veio. Ele diz: assim diz o Senhor que dá o sol para a luz do dia, a ordem fixa da lua e das estrelas para a luz da noite, que agita o mar para que as ondas rujam. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Ouçam isto. Se essa ordem fixa se desviar de diante de mim,
então a descendência de Israel cessará. Ele diz que no dia em que o sol e a lua não saírem, Israel estará acabado de ser uma nação diante de mim para sempre. Ouçam isto, assim diz o Senhor: se os céus lá em cima podem ser medidos e os fundamentos da terra sondados lá embaixo, então rejeitarei a descendência de Israel. Agora, amigos, aqui estão as boas notícias. O sol nasceu esta manhã e a lua vai nascer esta noite. Então aqui está. Israel não vai a lugar algum. Essa é a promessa do próprio Deus. Há 300 anos, o rei da Suécia estava tendo dúvidas pessoais sobre a existência de Deus e a validade da Bíblia, e se a Bíblia era verdadeira, e ele chamou um grupo de missionários que estava surgindo, chamado Moravians, uma das grandes organizações missionárias formadas por um homem chamado Conde Zinzendorf, e eles chamaram Zinzendorf, o rei da Suécia, e ele disse: preciso de sua ajuda. O rei lhe disse que ele reservava 10 horas por dia para ser esclarecido sobre esses assuntos. Prove para mim que a Bíblia é real e que Deus existe. E Zinzendorf disse: não preciso de 10 horas por dia, posso fazer isso em 2 palavras. E o rei cético disse: que palavras são essas? E Zinzendorf simplesmente disse: os judeus. Ele diz que é assim que você sabe que a palavra de Deus é verdadeira e que Deus existe. É a história de Ruth na Bíblia. Não é apenas uma história de amor. É a conexão entre gentios e judeus. Quando a mulher gentia, Ruth, olha para Noemi e diz estas palavras: o teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Esse deve ser um pacto renovado que volta para nós novamente. Que nós, como gentios, um gentio é um não judeu que literalmente diz: Deus, seu povo será meu povo. Pessoal, acho que precisamos desse convênio hoje. Não estou dizendo isso com sarcasmo, nem com desprezo ou mesmo com humor. Estou apenas dizendo tudo isso com base na autoridade das Escrituras. Essa mensagem que quero pregar a vocês hoje, pessoal, começou a viver dentro de mim. Não estou armando uma cilada para você e, ouça, isso não é para ser humorístico. Não estou preparando isso porque estamos fazendo todas essas excursões que estou conduzindo a Israel. Não estou fazendo isso e não é uma licença. Estou lhe dizendo que isso não é uma licença para tocar chofars no santuário. Não podemos nem mesmo lidar com pandeiros. Então não é nem mesmo para isso. O Senhor sabe que vamos superar isso. É isso. É uma visão bíblica do mundo que explica por que Israel é a chave e o relógio crucial do plano de Deus para os últimos dias. É disso que se trata. Pessoal, eu tento passar por todos os i do mundo. Eu não queria fazer isso. Eu sabia que era Deus falando comigo. Há muitos outros is. Eu poderia ter feito intercessão e alguém estava me perguntando: o que mais você poderia fazer? Eu disse: os ataques incendiários do demônio irresistível. Eu disse que pensei em cada i. Mas é isso que Deus vê. 3 coisas provam que estamos falando de um assunto sobrenatural. Se há algo que para o rei da Suécia prova a existência de Deus, são essas 3 coisas. É o ódio aos judeus, a sobrevivência dos judeus e o estabelecimento da nação judaica. Essas 3 coisas literalmente começam a abrir a porta para a existência de Deus. O que você quer dizer com isso, pastor Tim? Ouça, o ódio aos judeus. Como Deus é odiado, Israel é odiado. Pessoal, vamos simplificar as coisas. Pessoal, as pessoas odeiam o que Deus ama. Isso não é fanatismo, é anticristo. As pessoas querem o extermínio de Israel porque querem o extermínio do Deus do céu. É isso. Pessoal, a Bíblia diz em 1 João 5,19 que o mundo inteiro está sob o domínio do maligno. Agora ouçam-me com atenção, ouçam. Quanto mais esse país se afastar de Deus e da Bíblia, ele não apoiará a nação de Israel. Ouça-me com atenção. Ao retirarmos Deus, não temos motivos para apoiar o que Deus ama e o que Deus começa a endossar. E isso é a sobrevivência dos judeus. Pessoal, todas as tentativas de genocídio contra esta nação foram frustradas por Deus. Toda vez que alguém se levantava contra essa nação, Deus intervinha. Cada vez. Provavelmente o mais tem que ser, se não o primeiro, talvez o segundo. O momento mais emocionante em meus quase 60 anos de vida foi quando estive na Alemanha para a comemoração dos 500 anos da Reforma com Martinho Lutero.
E enquanto estávamos celebrando e fazendo conferências de pastores lá, eles me levaram a algumas horas de distância para um dos campos de concentração, o Buchenwald. Foi lá como você sentiu quando ele parou e passou por aquelas cercas e viu os lugares, a maioria deles desaparecidos, alguns ainda lá com o extermínio daquele campo de centenas de milhares de judeus. Era um campo de experimentos e de extermínio. A coisa mais estranha me emocionou muito quando ele entrou em um museu em Buchenwald. E quando eu estava procurando, eles tinham os sapatos, as roupas e tudo mais. Mas a parte que mais me emocionou foi quando mostraram os utensílios de alimentação. Deve ter sido de estanho. Eles estavam embalados lá dentro. Mas o que foi louco, ou o que me pegou desprevenido, foi que em todos os pratos e xícaras, eles gravaram fotos de sua casa e de seus filhos apenas para lembrar como era sua vida anterior. E pessoal, quase perdi controle ali. Enquanto assisto, vou como pegar um iPhone e dizer: essa é minha família, meus filhos e minha casa. Eles a esculpiram com um garfo ou uma faca, o utensílio na xícara. Essa era a única lembrança deles de uma vida que lhes foi tirada. Eu quase perdi o controle vendo pessoas tentando lembrar a vida delas. E como um louco, estava tentando aniquilar o povo que Deus criou e o povo que Deus começou a formar esta nação. O versículo que me veio à mente é o de Zacarias, capítulo 2. Dizia: porque isto é o que diz o Senhor Todo-Poderoso, que depois que o glorioso me enviou contra as nações que vos saquearam, todo aquele que vos tocar, tocará a menina dos meus olhos. E ele diz o seguinte: e certamente levantarei a minha mão contra eles. Ele diz: se você tocar na menina dos meus olhos, você luta comigo. Pessoal, quando vocês lutam contra Israel, vocês lutam contra Deus. É isso que ele diz. Esta é a palavra de Deus. Este livro salvou minha vida. Por que não acreditar em tudo? Por que não acreditar em cada versículo que está nesta Bíblia? Para remover o judeu, remova Deus. Para se livrar do judeu, se livre de Deus. Deixe-me repetir. E a boa notícia é que Deus não vai a lugar nenhum. Não se trata apenas da sobrevivência dos judeus, mas também do nascimento da nação. De 70 d.C. a 1967, a terra da Palestina foi governada por 40 nações diferentes. Hoje, ela está sob controle israelense. E de 1948 até o presente, quando a nação foi estabelecida pelas Nações Unidas, ou chamada de nação, foi estabelecido pelas Nações Unidas, ou chamado, que era uma nação, que 5 guerras vieram imediatamente para tentar tomar a terra, e Israel lutou 5 guerras nacionais desde 1948 e milagrosamente venceu cada uma delas. O mês de maio de 1948 foi o dia milagroso em que Israel foi reconhecido como uma nação. A escritura que está sendo cumprida em Ezequiel 37 e Isaías 66 diz que Deus convocaria seu povo e um dia começaria uma nação. Agora, pessoal, o que eu quero dizer é o seguinte: ser pró-Israel não significa ser anti-árabe. Não se trata de ser contra o Oriente Médio. Ser pró-Israel não é ser político, mas é ser bíblico. Bíblico. Desde o início, a igreja de Times Square tem amado as nações e está apoiando obras e missionários em 63 países. Mas Israel ocupa um lugar especial porque, desde o início deste púlpito, quando David Wilkerson pregava neste púlpito, havia um senhor chamado David Davis, um ator da Broadway que foi salvo aqui na igreja de Times Square. Foi radicalmente salvo. Depois ele trouxe sua esposa judia, sua namorada judia, outra atriz da Broadway para a igreja de Times Square. No início ela estava cética, mas de repente Deus tomou conta de seu coração. Por fim eles se casaram aqui na igreja. David e Karen foram as primeiras pessoas, pois David Wilkerson tinha um fardo pela nação de Israel e sabia que o que Deus abençoasse, ele os abençoaria. Enviamos Karen e David Davis. E aqui está o que é incrível.
Seus dízimos e ofertas, sua generosidade, permitiram que começássemos há 32 anos e ainda hoje continuamos, ainda hoje apoiamos a Casa da Vitória. Há 32 anos, a Casa da Vitória é uma clínica de reabilitação de drogas em Israel que recebe judeus, árabes e gentios. E pelo poder do Espírito Santo, tem feito coisas incríveis, libertando pessoas ali mesmo em Israel. Por fim, o pastor David tinha em seu coração o desejo de iniciar uma igreja no topo do Monte Carmelo. Outra coisa que aconteceu foi o seguinte: no Monte Carmelo está o lugar onde Elias lutou contra os profetas de Baal. E pessoal, posso lhes dizer que durante décadas a igreja de Times Square construiu e sustentou uma igreja, a Assembleia de Mount Carmel, que fica lá. Ela está prosperando. É uma igreja, é uma das únicas igrejas que tem judeus, gentios e árabes reunidos para adorar Jesus em toda a nação. Posso fazer isso? Quero lhe mostrar a última vez que ele esteve lá. Posso lhe mostrar um vídeo do irmão Dave falando sobre o que estava acontecendo? Olhe para a tela por um momento. Uma das experiências mais incríveis é sair dizendo que servimos a um Deus poderoso, ver cristãos árabes abraçando crentes judeus, ver viciados em drogas e ex-alcoólatras e aqueles que estão nas ruas, aqueles que odiavam uns aos outros, todos reunidos pelo Senhor. Somos amigos de Israel, e eu sou amigo de Israel, sempre fui. E se tive alguma bênção em minha vida, atribuo isso a um dos principais fatores. Oramos por Israel e honramos Israel. E Deus disse que honraria aqueles que honram Israel. Gostaria de incentivar todos os fiéis de qualquer país que estejam ouvindo minha voz neste momento, se puderem vir até aqui, e por todos os meios, devem vir à Assembleia do Carmelo, no monte onde o fogo que caiu ainda está caindo. Quero que vocês me ouçam, aqueles que estão assistindo em todo o mundo. Deus disse: abençoarei aqueles que os abençoarem. Essa frase veio dos lábios de Deus, e acredito que ela nunca expirou. Não acredito que tenha acabado, que quando entramos no Novo Testamento ainda tenhamos um desafio. Vou falar sobre isso com você em alguns instantes. Mas a igreja de Times Square tem experimentado a bênção de Deus, como disse David Wilkerson, porque temos abençoado aqueles que Deus abençoa. Até mesmo agora, vocês viram na oferta que estamos apoiando atualmente 5 programas diferentes em Israel que vocês nos permitiram realizar. Temos visto Deus fazer coisas milagrosas ao fazermos isso. Nós precisamos abençoar o que Deus abençoou. Devemos e temos amar o que Deus ama. Foi para isso que Deus nos chamou. Vou ser claro. Quero dizer o seguinte: a igreja hoje, a igreja não é Israel. Aqueles que acreditam nisso, acreditam na mentira de uma teologia da substituição. Aqueles que dizem que a igreja agora é o novo Israel, amigos, não há nenhum lugar nas Escrituras em que isso seja verdade. Não acredite nisso. É uma teologia de substituição. E pessoal, vou dizer isso da seguinte forma. Ouçam, tenho me metido em problemas desde que cheguei aqui. Portanto, deixem-me dizer isso da maneira que eu digo. Vamos fazer isso. Tenho uma Bíblia à prova de balas. E aqui está. E deixe-me dizer apenas isto. Palestina não é o nome de Israel. Quero ser bem claro. Foi um nome dado à terra por Roma no século II, para deliberadamente apagar o passado de Israel e reivindicar sua terra. Oro pelo povo palestino. Quero que Deus os toque. Mas a Palestina não é como a terra de Israel é chamada. Essa é a terra de Israel. Aqueles que usam isso não estão do lado de Israel. Primeiro foi chamada de Canaã e depois de Israel. E é uma terra dada por Deus de acordo com uma aliança eterna. E é por isso que precisamos estudar isso e entender o que a Bíblia diz. Não é uma mensagem normal, mas é uma visão bíblica do mundo. Isso é o que estamos tentando fazer enquanto se espalha globalmente. Após as 26 letras, devemos treinar para entender como Deus pensa nestes dias finais. Por isso, é essencial. E eu sabia que seria difícil hoje.
não estava esperando, sabe, todos os saltos e gritos. Mas, pessoal, Deus, eu sei que estou em boas bases. Sei que estou em uma boa base. Por que estudamos isso? Aqui está, em primeiro lugar, para que possamos ter confiança de que Deus cumpre suas palavras. É por isso. Há 30.000 promessas na Bíblia e Deus cumprirá cada uma delas, porque Deus não pode mentir, não pode. Em segundo lugar, para que possamos estar alertas, porque as profecias de Israel são as chaves para a proximidade do retorno de Cristo. Pessoal, se vocês amam a volta de Jesus Cristo e acreditam que Deus enviará seu Filho para tocar a trombeta e arrebatar a igreja, então precisam ficar de olho no que Deus está fazendo em Israel. Por que estudamos isso? Para ser advertidos que até mesmo pessoas religiosas abençoadas podem se afastar de Deus. Que aqueles que cresceram na igreja, pessoal, eles podem ser atacados. É realmente difícil acreditar que exista uma seita no judaísmo hoje, chamada judeus ateus. Como isso poderia acontecer, mas é um aviso para nós. Por que estudamos isso? Para que possamos nos entusiasmar com o que Deus ama. Aprender a amar o que Deus ama. De alguma forma, Deus, quando amamos o que Deus ama, é incrível o que Deus faz em nossas vidas. Porque quando estamos apaixonados por Jesus, não simplesmente vou à igreja para melhorar a mim mesmo. Estou aqui para a glória de Deus e para a agenda de Deus. Pessoal, nós viramos tudo isso para nós e esquecemos de dizer o que é o que o Senhor quer, o que Deus quer para nós hoje. E, pessoal, às vezes, o que Deus quer vai atrapalhar. Ouça, eu me lembro de quando me apaixonei por Cindy, que está aqui hoje. Lembro-me de quando havia duas coisas que eu não entendia sobre ela. Ela gostava de cachorros e de hóquei. E eu estava pensando em como, e isso é uma loucura. E quando você se apaixona por alguém, acaba gostando das coisas e amando as coisas que a pessoa gosta. E acontece que eu gosto de cachorros, agora nem sei porquê, e de hóquei. Eu nem entendia o que era hóquei. Essa foi a primeira vez que saímos juntos para um jogo de hóquei. Eu não. Quem sabia? Eu não sei o que é uma linha azul e não sei o que é impedimento, mas quando você ama alguém, você vai jogar hóquei e tudo bem com os cachorros. Porque se eu for passar o resto da minha vida com você, então vamos assistir aos Rangers. E se eu for passar o resto da minha vida com alguém que não vai assisti-los até a próxima temporada, mas se você for assistir, se eu for passar o resto da minha vida com você, vou gostar de hóquei e vou gostar de cachorros, porque é o seguinte, quando estamos apaixonados, não temos medo de mudar nossas preferências e o que queremos fazer em relação a nós mesmos. E é o seguinte, se você ama Jesus, então é o seguinte, eu amo o que ele ama. É isso que Deus está pedindo de nós. Deus tomaria Israel e o colocaria no centro do mundo. Ezequiel 5:5, assim diz o Senhor, esta é Jerusalém. Eu a coloquei no meio das nações e dos países ao seu redor. Israel é o centro espiritual do mundo. Estamos em dívida com os judeus, pessoal. A Bíblia veio de Israel. Os 10 mandamentos vieram de Israel. O Messias veio de Israel. Nos sábados, ao terminar meu estudo matinal, eu literalmente orei. Eu estava dizendo aos élderes que orei essas palavras. Eu as disse em voz alta. Eu disse, Deus, não posso. Nem sei como vou pregar essa mensagem. Tive mais luta interior para preparar essa mensagem do que qualquer outra desta série. Essa luta foi incomum. Eu não queria pregar isso. Eu queria fazer algo que eu sabia que era, de certa forma, mais capaz de fazer. E Deus é minha testemunha. Recebi uma mensagem de texto em 3 ou 4 minutos de um pastor de Cincinnati, Ohio. Assim que eu disse, não posso fazer isso. Não posso pregar isso. Meu telefone tocou e um pastor de Cincinnati disse o seguinte: pregue com ousadia, pastor Tim, e fale o que Deus colocou em seu coração para o domingo. Então eu disse, como você diria isso? Ele respondeu, eu estava na igreja orando. Deus colocou você no meu coração e senti que precisava dizer essas palavras. Literalmente expirei, não consigo fazer isso.
Mas não é incrível que Deus quer que amemos o que Deus ama? Acho que a história de Balaão é importante para nós, como igreja, apenas por um momento. Aqueles que se lembram da história de Balaão pensam em uma jumenta falante, mas é muito mais do que isso. Balaão é um profeta gentil, ele nem mesmo é um profeta judeu, e Balaque é o rei moabita. É quase como se Deus colocasse essa pequena história na Bíblia para nos dar uma imagem do nosso relacionamento com Israel. Balaão não é um profeta judeu sendo pago por líderes influentes para não abençoar Israel, para Israel ser aticado. Balaque, o rei inimigo, representa aqueles que querem que Israel vá embora e desapareça. Mas para isso, ele precisa ir atrás de líderes cristãos que possam ser subornados. E deixe-me dizer-lhe que há mais nessa história do que um burro falante. Ao ler a história, Balaão é abordado pelo rei de Moabe, Balaque. E o rei está tentando obter vantagem e diz: quero que você amaldiçoe Israel por mim. E é isso que Deus diz a Balaão. Ele diz: não vá com esses homens. Você não deve amaldiçoar essas pessoas, pois elas foram abençoadas. É isso que ele diz em Números 22:12. Ele diz: não os amaldiçoe, eles foram abençoados. O rei volta com mais dinheiro e prestígio e diz: preciso que você faça isso. E de repente, em Números 23, no capítulo seguinte, Balaão diz: como poderei amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? E como posso denunciar o que o Senhor não denunciou? Então Balaque lhe disse: não perca isso. O que você fez comigo? Eu o levei para amaldiçoar meus inimigos, mas na verdade você os abençoou. Ah, não devo ter o cuidado de falar o que o Senhor colocou em minha boca, diz Balaão. Então Balaque disse: agora é que a coisa fica maluca. Então Balaão disse: deixe-me lhe dar outro ponto de vista. Ele diz: quero que você veja Israel de outro ponto de vista. Por favor, venha comigo a um lugar onde você possa vê-los, embora você só veja o extremo deles. E ele diz: olhe para isso agora. Ele diz que os levou para o campo de Zofim, para o topo de Pisga, construiu 7 altares, e disse o seguinte: então o Senhor encontrou Balaão e colocou uma palavra em sua boca e disse: volte a Balaque e diga estas palavras. Aqui se trata de igreja, diz ele. Deus não é um homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. Ele disse isso e não o fará? Falou ele, e não o cumprirá? Aqui está. Eis que recebi a ordem de abençoar quem, quando ele a tiver abençoado, não poderei revogá-la. E ele ainda não terminou. Ouçam o que ele diz. Ele diz que não observou a desgraça em Jacó, nem viu problemas em Israel. O Senhor é o seu Deus, está com ele, e o brado de um rei está com essa nação. Ele disse: escute, você não pode tocá-los. Há um rei que está lá. Há um rei que é maior do que qualquer um que esteja no trono que está lá naquele lugar. Aleluia. Então Balaque disse: deixe-me lhe dar outro ponto de vista. Então Balaque disse a Balaão: por favor, venha aqui. Vou levá-lo a outro lugar. Ele continua tentando fazer com que ele amaldiçoe Israel. Talvez seja agradável a Deus que você os amaldiçoe a partir deste local. Veja isso. Isso é fantástico. Versículo 1 de 24. Quando Balaão viu que era do agrado do Senhor abençoar Israel, não foi como das outras vezes. Aí vem. Abençoado é todo aquele que o abençoa, e amaldiçoado é todo aquele que o amaldiçoa. Então a ira de Balaque se acendeu contra Balaão. Ele bateu as mãos e Balaque disse a Balaão: eu o chamei para amaldiçoar os meus inimigos, mas você insistiu em abençoá-los 3 vezes. Pessoal, vamos abençoar a nação de Israel e orar pela paz de Jerusalém. Presta atenção. Minhas 3 filhas me lembram constantemente de que sou um cara velho. Deixe-me apenas dizer isso a você. Lembro-me de quando você queria ver o tempo, bastava olhar no seu celular. Se você quiser saber se há um engarrafamento e se pode atravessar de um lado da cidade para o outro, olhe no seu telefone e procure uma linha vermelha. Me lembro quando comecei a dirigir, a única maneira de saber o que estava acontecendo no trânsito era ligar o rádio. Ele diz: está tudo bagunçado aqui na ponte. Quantos se lembram de ouvir o Copter Report no New York News 1010 e de ouvir o helicóptero indo embora e que esse é o único caminho? E se ele não falasse sobre a sua região da cidade, você estava acabado. Você não tem ideia do que fazer. Mas o que ele estava dizendo era o seguinte: para saber o que está por vir,
Você precisa de alguém no alto para ver o que você não consegue ver. E o problema é que olhamos para as coisas dessa maneira e não percebemos que precisamos de alguém muito alto lá em cima para ver o que não podemos ver. Pessoal, eu não faço minhas opiniões sobre como vejo este mundo pelos democratas ou republicanos. A ONU não ditará como eu vejo Israel, nem ninguém que seja contra ele. Mas começo a confiar em alguém que está em um nível mais alto do que qualquer outro. Estou dizendo, preciso ver seu ponto de vista sobre o que Deus vê sobre isso. A Bíblia diz, seus pensamentos não são os nossos pensamentos. Seus caminhos não são os nossos caminhos. Mas assim como os céus estão acima da terra, os meus caminhos são mais altos do que os seus. Meus pensamentos são mais elevados do que os seus. Deus, dê-nos uma visão mais elevada de como o Senhor vê as coisas. Deus usaria o maior líder do Antigo Testamento, Davi, para nos desafiar a orar pela paz de Jerusalém. Ele até nos lembra em 1 Crônicas 17, 21, que é como o seu povo Israel, a única nação na terra que Deus foi redimir para si mesmo como um povo. E para encerrar, gostaria de dizer o seguinte: e Deus usaria o maior cristão do Novo Testamento, o apóstolo Paulo, para nos desafiar a orar pela salvação de Israel. Os versículos de Romanos 9 a 11 são pulados por causa das vozes de Balaque, que tentam nos dar pontos de vista diferentes de Romanos 9 a 11. Quando Deus continua se pronunciando sobre cada um desses capítulos, eu os abençoo, eu os abençoo, eu os abençoo, eu os abençoo. E todos os comentaristas críticos vão olhar para isso e tentar descobrir uma maneira de não ser Deus falando sobre Israel. Acredito que Romanos 9 a 11 é a chave para entender nossa conexão com isso. E é com isso que quero encerrar. Sei que isso é muito importante aqui, pessoal, mas eu tinha que dizer isso hoje. Romanos 9, Romanos 10 e Romanos 11 me dão um ânimo e um desafio. E quando estamos nos preparando para encerrar, e digo isso de forma bem vaga, estamos nos preparando para encerrar. Romanos 9 sou eu, estou me submetendo em Romanos 9 à soberania de Deus, e isso exige humildade. Deixe-me explicar isso para você. Romanos 9 a 11, literalmente é a maior e mais importante carta já escrita no Novo Testamento, que quando você a lê, parte da justificação pela fé por meio da pecaminosidade do homem em Romanos 2 e 3, e então a justificação pela fé, e 4, e então você vai para 5 e 6, e vê a morte para o pecado e a vitória que Deus vem. E então você vê tudo isso. E então quando você chega a Romanos 9 a 11, é quase como uma parada brusca. As pessoas pulam isso para chegar ao capítulo 12. Mas esses são tão críticos na teologia da igreja que queremos Romanos 1 a 8 e 12 a 16. Mas pulamos 9 a 11. E Romanos 9 fala sobre a soberania de Deus. Ouça por um momento. Deus sabia o que estava fazendo para começar com seu caráter antes de falar sobre a nação de Israel. Agora, pessoal, ouçam. Quando você se dá conta da soberania de Deus, então você se dá conta da nação de Israel. É isso que ele faz em Romanos 9. Veja, deixe-me explicar o que é soberania. Aqui está. A soberania é definida assim. Deus faz o que quer, quando quer, como quer, sem pedir sua permissão. Essa é a soberania de Deus. Deixe-me dizer isso novamente. Se você quer saber o que é soberania, é Deus fazendo o que quiser, quando quiser, como quiser, com quem quiser, sem pedir sua permissão. Ele não está interessado. Paulo começa com a história de Gênesis em Romanos 9 sobre os filhos de Rebeca e Isaque, Jacó e Esaú, e algo que Deus fez depois que eles nasceram. Esse algo não tinha nada a ver com as crianças ou com a cultura, mas com o caráter soberano de Deus. Ouça o que ele diz. Pois embora os gêmeos ainda não tivessem nascido e não tivessem feito nada, este é Jacó e Esaú, o propósito de Deus, para que o propósito de Deus, de acordo com sua escolha, permanecesse, não por causa das obras, mas por causa daquele que chama. Ouçam isso. Isso fica muito intenso. Foi dito a ela que os mais velhos, isso é contracultural, os mais velhos servirão aos mais jovens. Assim como está escrito, amei Jacó e odiei Esaú. O que devemos dizer então?
Existe injustiça com Deus? Existe. Que isso nunca aconteça. Ou o povo do João Ferreira de Almeida, Deus nos livre. Pois ele diz no versículo, quero parar aí por um momento. E aqui está o que é incrível. Esaú é o mais velho, Jacó é o mais novo, e não é isso que deveria acontecer. Mas é aí que entra a soberania de Deus. Porque deveríamos estar dizendo, de acordo com a cultura, o Deus de Abraão, Isaque e Esaú. Mas a cultura não está no comando. O Deus soberano está no comando. E em toda a Bíblia, Deus escolhe com quem quer trabalhar. Ele escolhe quem quer que esteja no comando. Ele não escolhe quem todo mundo acha que deve ser colocado aqui. Pessoal, ouçam. A soberania de Deus é Deus exercendo sua prerrogativa de fazer o que quer que ele queira fazer. Deixe-me ajudá-lo com a soberania. Aqui está. Por exemplo, se você entrasse em minha casa e não gostasse da maneira como eu a decorei e dissesse: ei, você precisa mudar isso para cá, precisa colocar esse quadro aqui e precisa mudar isso. Esta é a minha resposta. Até que você compre os móveis e pague a hipoteca, não me importa qual é a sua opinião, porque até que você seja o dono da casa e tenha participação no jogo, qual é a sua preferência? Obrigado, mas não obrigado. O quadro fica lá, o sofá fica lá e a porta fica lá. Portanto, aqui está o que você precisa entender. Por que você pode fazer isso? Porque Deus está no comando. Então, quando você diz, não sei por que ele escolheu Israel, eu não sei por quê. Certo, aqui vai. Pronto para isso? E Deus escolheu Israel. Por quê? Porque Deus é soberano. Soberano. Mas, ele disse, você não criou esta terra, você não fundou essa nação, você não redimiu isso, mas você tem uma opinião da Rua 51 e a Broadway, mas eu sou da UOL, tenho um mestrado, mas você criou planetas? E você colocou uma terra aqui, você criou seres humanos, então todos nós, aqui está a palavra. Ou então você não tem uma opinião, eu sou soberano, eu sei exatamente o que estou fazendo. Deus olhou para aquela nação e disse, vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, o escolheu para ser um povo de sua propriedade. E então ele diz o seguinte, o Senhor não colocou o seu amor sobre vocês porque vocês eram mais numerosos, pois eram o menor de todos os povos, mas porque o Senhor os amou e cumpriu o juramento que fez aos seus antepassados. Ouçam isso, amigos. É isso que vocês precisam obter. Paulo, deixe-me dizer isso da seguinte forma. Se você fizer a pergunta, por que Deus escolheu os judeus? Então você também precisa se perguntar, por que Deus me escolheu? Não diga isso ao Oriente Médio, sem que você diga isso a eles. Porque ele nunca deveria ter me escolhido. Ele nunca deveria ter escolhido você. Mas aqui está. Ele escolheu você porque é soberano. Ele colocou esses homens. Ele é soberano. Você se senta no coro porque Deus é soberano. Você pode estar no Deus é. Você está assistindo de todo mundo no Reino Unido e nas Filipinas. Deus é soberano hoje. Deus faz o que quer, não fica implicando com alguns. Deus é, Jesus ajuda, ok. Romanos 10, aqui vamos nós. Aqui está. Então, em Romanos 9, ele diz, eu sou soberano, você precisa andar em humildade. Mas em Romanos 10 ele diz, agora que vocês sabem que sou soberano, quero que colaborem com o meu plano. E ele vai pedir que você ore por essas pessoas. Como Deus é soberano, Romanos 9, devo me comprometer a orar por Israel? Ouça Romanos 10. Acreditem em mim, meus amigos, tudo o que eu quero para Israel, fala Paulo, é o melhor para Israel. Salvação, nada menos que isso. Eu a desejo de todo o meu coração e oro a Deus por ela o tempo todo. É isso que Paulo está dizendo para fazermos. É incrível, há 43, deixe-me dizer isso, há 43 orações do Novo Testamento que o apóstolo Paulo faz, mas é tão conveniente que todos nós somos culpados de pular essa orando pela salvação dos judeus em Israel. É isso que Deus está nos chamando a fazer. A oração de Paulo deve ser a nossa oração. Agora, deixe-me encerrar com isso. Toque, Mark, apenas música para nosso encerramento.
A música de encerramento falsa, certo? Portanto, aqui está escrito, Romanos 9, Deus é soberano. Romanos 10, porque Ele é soberano. Porque Ele é soberano, eu começo a colaborar com sua escolha soberana. E, em Romanos 11, posso antecipar o cumprimento da vontade de Deus. Isso exige convicção dentro de mim. Pastor Tim, o que o senhor quer dizer com isso? Aqui vai, ouça isso. Romanos 11 diz o seguinte, Deus rejeitou seu povo. Quais são essas duas palavras? Deus proíbe. De um israelita, a semente de Abraão, a tribo, Deus não rejeitou o seu povo. Embora neste momento eles estejam cegos e sob disciplina, Deus não se esqueceu de seu povo. Sua soberania em Romanos 9, seu pedido para que colaboremos e intercedamos no capítulo 9, capítulo 10, agora nos diz o porquê do futuro deles. Aqui está o futuro. Porque não quero, irmãos, que sejais desinformados acerca deste mistério, para que não sejais sábios em vossa própria subestimação, de que um acontecimento parcial ocorreu. Essa é a cegueira que ocorreu em Israel hoje. Até que a plenitude dos gentios tenha chegado. São vocês, são os não-judeus, são a salvação. Há alguns de vocês aqui hoje que serão salvos, que fazem parte da plenitude dos gentios. Isso é o que é incrível aqui. Toda semana você faz parte da plenitude dos gentios. E então ouça isso. E assim, lá vem ele, todo o Israel. O quê? Pessoal, isso é o que a Bíblia diz. Todo o Israel será salvo e um libertador virá de Sião. Aleluia. Acho que não se pode estudar o fim dos tempos sem estudar Israel. Não tem como. Se você está interessado em entender o arrebatamento, a tribulação, o Armagedon, em profecia, então você tem que estar interessado na terra. Você precisa se interessar pelo povo, porque Deus ainda não acabou com os judeus. E como isso acontece? E aqui está, como o avivamento acontece em Israel, como todo o Israel é salvo. E não estou minimizando ninguém que faz conferências por lá e tudo mais, mas não é daí que vem os frutos e a colheita. Posso mostrar a você, de acordo com as Escrituras, o que Deus faz. É quando Israel vê a proteção sobrenatural de Deus sobre sua nação, que eles serão despertados para Jesus. Vou mostrar isso a vocês, vou lhes mostrar isso nas Escrituras. É quando Israel não vai ser ouça, estou apenas colaborando e orando, a escolha soberana de Deus os escolhe. Vou colaborar em oração e depois, com expectativa e convicção, verei o que Deus fará nessa nação. Ele não é, pessoal. Deixe-me dizer a vocês. Fui chamado para orar e eis o que Zacarias está profetizando sobre os últimos dias. E aqui está o que ele diz. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que tentarem levantá-la serão feridos, e todas as nações da terra se reunirão contra ela. Aqui está. E naquele dia declara o Senhor: ferirei todo cavalo com desnorteamento e seu cavaleiro com loucura. Eu cuidarei da casa de Judá. Ferirei de sangue todos os cavalos. Ele está se referindo a todos aqueles que se opõem. Os clãs de Judá dirão em seus corações que algo virá a eles e dirão: um forte apoio para nós. São os habitantes de Jerusalém por meio do Senhor Deus, seu anfitrião. E naquele dia fará com que os clãs de Judá sejam como uma panela de fogo entre pedaços de madeira e uma tocha flamejante, de modo que consumirão à direita e à esquerda todos os povos vizinhos, enquanto os habitantes de Jerusalém voltarão a morar em seus próprios lugares em Jerusalém. O Senhor salvará as tendas de Judá. Primeiro, a glória da casa de Davi. Os habitantes de Jerusalém serão engrandecidos. E naquele dia, o Senhor defenderá os habitantes de Jerusalém. Naquele dia, aquele que for fraco entre eles será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, e o anjo do Senhor estará diante deles. E naquele dia começarei a destruir todas as nações. Agora preparem-se. Qualquer nação que vier contra este lugar, eu vou entrar em ação. Aí vem, você está pronto para isso? E em seguida veja o próximo versículo. Derramarei sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, o espírito de graça e de súplica, para que olhem para mim, que faço este Jesus que traspassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por seu único filho. Chorarão amargamente por ele, como se chora no inverno por um primogênito. E naquele dia haverá uma grande manhã em Jerusalém. Muito bem, preparem-se. Próximo versículo,
capítulo 13, versículo 1. E naquele dia se abrirá uma fonte na casa de Davi, e os habitantes de Jerusalém serão purificados dos seus pecados e da sua pureza. Ele diz que Deus está voltando para Israel. Deus está voltando para Jerusalém, reavivar. Eles disseram que verão a mão milagrosa de Deus e de repente dirão: isso não vem de nós. Esse é Jesus que está fazendo isso por esta nação. Fique de pé comigo, temos batismo. Pessoal, ouçam, eu fiz uma lista, nem mesmo vou examiná-la. Fiz uma lista de 15 previsões bíblicas sobre Israel. Listei todas elas, passei por elas e continuei escrevendo-as. Se você tem conhecimento dos 15, eu comecei a ver que neste momento, neste tempo de nossa história, 10 dos 15 já estão cumpridos. Quase 80%. E não seria razoável duvidar que Deus não cumpriria o restante de tudo isso. Então, qual é a nossa resposta quando vemos essas mensagens proféticas? Aqui está o que Pedro disse. Também temos essa mensagem profética como algo totalmente confiável, e vocês farão bem em prestar atenção a ela como uma luz que brilha em um lugar escuro até que o amanhecer e a estrela da manhã surjam em seu coração. Você sabe o que ele diz? A profecia completa é uma luz que brilha em um lugar escuro. É isso que ele está dizendo. Em meio a tempos sombrios, você precisa de uma palavra segura. Você sabe o que é a profecia? Quando você vê a profecia ser cumprida, tem de dizer: Deus diz a verdade. Deus diz a verdade. Ele dirá a verdade sobre o céu e o inferno. Ele dirá a verdade sobre como chegar ao céu, a única maneira de chegar ao céu. Ele dirá a verdade. E hoje Deus está dizendo a verdade. Como podemos estar sentados aqui hoje e alguém vir a este lugar? Talvez você tenha vindo da internet, alguém compartilhou um link com você. Talvez você esteja sentado aqui hoje e alguém lhe enviou: ei, venha me encontrar nesta igreja. Ou um concierge de um hotel disse: venha, vá a este lugar se quiser ouvir um coral gospel. Ou talvez você passou por aqui e viu a placa. Já ouvi todas as razões pelas quais as pessoas, como alguém pode vir a este lugar hoje e nascer de novo ouvindo sobre Israel? Porque não se trata de Israel, trata-se do Deus que cumpre suas palavras. Isso diz, e estou lhe dizendo, porque Deus escolheria Israel, eu não tenho ideia. Tudo o que sei é que ele fez. Porque Deus me escolheu, não tenho ideia. E aqui está a ótima notícia. E Deus está escolhendo você hoje para entregar sua vida a Ele hoje. Pastor Tim, eu não sou religioso, eu fiz besteira, nem sabe o que eu fiz ontem à noite. Não se trata de mim. Israel está bagunçado. Essa nação caiu na idolatria. Eles voltaram seu coração contra Deus, mas Deus não terminou com eles. Varanda, Deus não terminou com você. Deus ainda não acabou com vocês na Malásia, nas Filipinas, em Barbados, e vocês que estão assistindo do Chile e do Brasil, Deus também não terminou com vocês. Aqueles que estão assistindo agora mesmo de Gana e da África do Sul, Deus não terminou com vocês no Quênia. Deus não terminou e tem um plano e um propósito para você. Não importa o que você fez. Israel fez uma grande besteira. Quantos diriam que o mesmo ocorreu com você? Erguem a mal. Mas estou aqui para lhe dizer que há uma fonte de graça do céu para a sua vida hoje. Hoje, Deus está chegando. Se Ele pode fazer isso por uma nação, pode fazer isso por sua vida hoje. Como você faz isso, Pastor Tim? Entregue sua vida a Jesus hoje. Entregue sua vida a Deus hoje. Ele pode cumprir as profecias de uma nação e o objetivo e os planos para a sua vida. Você poderia inclinar a cabeça e fechar os olhos para encerrar? Você está sentado aqui hoje e como essa nação de Israel, sente que, cara, eu nem sei como minha vida pode ser mudada hoje. Estou aqui para lhe dizer que Deus o ama. Deus pode mudar você hoje. Deus pode mudar você de dentro para fora. Deus pode operar um milagre em seu coração e em sua vida hoje. Não importa o que você tenha feito ou onde esteja no momento. Algo o manteve neste prédio hoje ou algo o manteve assistindo continuamente ao seu celular. Talvez você começou com raiva pensando: por que estamos escolhendo um país fazendo isso dessa forma? Mas algo não permitiu que você desligasse o programa ou saísse hoje. Estou aqui para lhe dizer por esse motivo. Deus tem um plano para a sua vida.
para a sua vida hoje. E seu primeiro plano é este. Ele quer mudar você de dentro para fora. Ele quer que você nasça de novo. Ele quer vir e começar a fazer uma obra milagrosa. Isso pode acontecer agora mesmo, se chama nascer de novo. Como você teve um primeiro nascimento físico, Jesus diz que você precisa de um segundo nascimento espiritual. Assim como Israel terá uma infusão de um segundo nascimento, eles terão uma revelação de que Jesus, a quem eles perfuraram, veio por eles. Você está tendo uma revelação agora. Deus cumpre sua palavra. Minha vida pode ser mudada hoje. Com todas as cabeças abaixadas e todos os olhos fechados, aqueles que estão assistindo de nosso anexo em uma tela, aqueles que estão na varanda, no andar principal, aqueles que estão assistindo de todo o mundo, falando para aqueles na Suécia e na Dinamarca, aqueles que estão assistindo agora mesmo da Rússia e da China, aqueles que estão nos ouvindo da Austrália, da Itália e do Reino Unido, quero que ouçam. Hoje é um dia em que Deus pode mudar você. Se você está aqui hoje e diz, Pastor Tim, ele me escolheria, eu lhe digo que ele escolheu. Ele disse que o ama tanto que veio e morreu na cruz por você. Ele veio para mudá-lo, para que você possa ter a oportunidade de dizer, Deus entrou em minha vida e me mudou de dentro para fora. O que significa nascer de novo? Significa simples como o ABC, admitir meu pecado. Acredito que Deus enviou seu Filho em meu lugar para morrer na cruz e então posso confessá-lo como Senhor. O que pode acontecer com você hoje? Quero fazer uma oração por aqueles que querem começar uma jornada com Deus, nascendo de novo hoje. Pastor Tim, eu quero fazer parte dessa oração. Ele pode mudar uma nação e a mim. Você me colocaria nessa oração sem qualquer hesitação, toda a cabeça inclinada, todo o olho fechado. Coloque-me nessa oração hoje, Pastor Tim. Quero começar e ter um relacionamento com Deus. Você poderia levantar sua mão o mais alto que puder? Ali. Peguei. Mantenham as mãos para cima. Um monte de vocês aí. Vejam. Sim. Obrigado, sacada, sim. Pegaram todos lá atrás, lá em cima, sim, com certeza. Se estiverem assistindo online, apenas coloquem a palavra decidida. Podemos orar juntos. Vamos, digam isso comigo. Querido Senhor Jesus, eu acredito que você é o Filho de Deus. Eu acredito que na cruz você levou o meu pecado, minha vergonha e minha culpa, e você morreu por isso. Você enfrentou o inferno por mim, para que eu não tivesse que ir. Você ressuscitou dos mortos para me dar um lugar no céu, um propósito na terra e um relacionamento com seu Pai. Hoje, Senhor Jesus, eu me afasto do meu pecado para nascer de novo. Deus é meu Pai, Jesus é meu Salvador, o Espírito Santo é meu ajudador e o céu é meu lar. Em o nome de Jesus, e todos disseram amém e amém. 3 coisas rápidas. Se você fez essa oração e esta aqui, envie um texto para Decidido para 5 e 1 mil. Se você estiver online, clique no link e junte-se às pessoas de todo o mundo que fizeram a mesma oração que você. E então, pessoal, todos que estão aqui poderiam se juntar a nós na porta ao lado? Vamos batizar 70 ou 80 pessoas neste culto e depois vocês poderiam vir aqui ao lado nos próximos 45 minutos a 1 hora e celebrar. Vamos adorar, bater palmas e vocês ouvirão algumas histórias de pessoas que estão sendo batizadas e vamos acreditar que Deus fará grandes coisas. Amém? Então, se você estiver sendo batizado nas águas, pode ir até lá e depois vamos tocar um pouco de música quando você estiver saindo, porque já terminamos e vou ter problemas com a equipe de batismo nas águas agora mesmo. Portanto, junte-se a nós no anexo. Deus os abençoe. Vão em nome de Jesus.